e a terra. Amém. Oramos ao Senhor, amado e eterno Deus que estás no céu. Tu que enches os céus e a terra, ó Deus bendito, em cuja presença nós nos colocamos nesta noite, juntamente com os nossos irmãos, de tantos lugares, Senhor, espalhado por esta terra, aonde o Senhor nos colocou. Ó Pai bendito, pedimos a Ti nesta noite que nos ajude a explanar a Tua palavra, Senhor, e que esta palavra possa alcançar os corações, como nós já ouvimos nesta noite, talvez angustiados, talvez atribulados, mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor enche os céus e a terra e está conosco. Então, nos dá graça nesta noite, Senhor. Tira toda a timidez, tira toda o empecilho, Senhor, para que possamos ministrar a Tua palavra segundo o Teu querer, não segundo a nossa sabedoria, porque a nossa sabedoria nada é diante de Ti, Senhor. Mas que o Teu Espírito encha a cada coração nesta noite e que possamos fazer como a Tua palavra nos diz, enchermos do Teu Espírito, Senhor, porque cabe a cada um de nós tomar posse daquilo que o Senhor Deus tem nos dado. Então, nesta noite, que a Tua palavra penetre em nossos corações. Fica conosco, nos abençoa, Senhor, e nos guarde em todos os momentos de nossa vida. Nós te pedimos e te agradecemos no Teu nome santo, Senhor Jesus. Amém. E eu meditando, irmãos, na grandeza do nosso Deus, aonde Paulo nos diz que o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e que o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. E muitos não têm noção da grandeza do nosso Deus. Mesmo entre os nossos irmãos, ao qual o Senhor Deus se revelou a nós, como disse a palavra de Deus, que o mistério de Deus revelado aos homens, a nós, é Cristo, o corpo do Senhor Jesus Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude do Espírito. Eu meditando, olhando para o templo, olhei para o meu corpo e disse, Senhor, eu sou tão falho, e o Senhor, um Deus tão grande, o Deus tão grande, Criador dos céus e da terra, habita em mim, Senhor. Eu comecei a pedir a Deus que pudesse habitar no meu corpo. Mas nós, irmãos, não temos noção da grandeza do nosso Deus. O Deus que se faz presente em todos os momentos da nossa vida, quer seja na angústia, na tristeza, na alegria, muitas vezes no choro, muitas vezes quando nós estamos desesperados e parece que não tem mais solução, eu possa, nesta noite, estar falando com alguém que esteja nessa situação, não sei, mas o Espírito de Deus sabe. E quando nós achamos que estamos sozinhos, que não tem ninguém que possa nos ajudar, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus está mais perto de nós de todo lado. Nós esquecemos de olhar. E muitas vezes, quantas vezes eu perguntei, ó Senhor, aonde tu estás? Aonde está o Senhor? Como talvez Eliseu, quando Elias foi arrebatado acima da sua cabeça num carro de fogo, ele entristeceu tanto
que pegou a capa de Elias chegando diante do Jordão, ele disse: onde está o Deus de Elias? E tocou nas águas, e as águas se abriram. Então, muitas vezes, nós esquecemos aonde está o nosso Deus. Mas, quando nós sentimos que estamos sozinhos, e se nós pudermos olhar para dentro do nosso coração, e se ali nós não encontrarmos virtudes do Espírito de Deus, então nós temos que rever o nosso conceito. Porque o Senhor, ele tem que estar dentro do nosso coração. E o coração que eu falo, irmãos, não é esse músculo que nós temos dentro do nosso corpo, que bombeia sangue para todos os membros, não. É na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa condição humana, que nós temos a sanidade que o Senhor Deus nos deu. É o nosso pensamento. Então nós temos que encontrar com o Senhor Deus. É como disse Davi: na minha angústia, Senhor, eu clamei a Ti, e Tu ouviste a minha oração. Então, às vezes, no momento de angústia, nos momentos de tristeza, quando nós pensamos que não tem ninguém, o Senhor está conosco, ali ao nosso lado. Como Ele esteve com Elias, quando ele pensava que não tinha ninguém, ele tinha acabado de vencer uma batalha contra 850 profetas, 450 de Baal e mais 400 de Acera. Ele venceu. E quando Jezabel disse: faça-me os deuses pequenos, que não são deuses, outro tanto, se amanhã eu não der a carne de Elias aos cães. Ele temeu e correu e se adentrou na caverna. Mas o Senhor, ele nunca nos abandona. E quando Elias pensava que estava sozinho, o anjo do Senhor aparece, bate nele e diz: Elias, levanta, come. Eu disse isso na outra vez, porque eu gosto muito dessa passagem. Porque quando, às vezes, eu me sinto sozinho, eu lembro da passagem de Elias. E o anjo toca e diz: levanta e come. Ele, sonolento, pega, come e volta a dormir. E quantas vezes nós fazemos isso? Espiritualmente, dormindo na casa de Deus, a comida posta à mesa, a palavra que nos alimenta, e nós dormindo. E o anjo do Senhor toca e diz: olha, come, porque a jornada é longa. A nossa jornada é longa, irmãos. Mas a palavra de Deus nos escreve e nos diz ali em Coríntios que apenas num piscar de olho, ainda eu disse à igreja nesses dias também, que a ciência, ela diz que é milésimos de segundo que o olho pisca, o quanto nós não conseguimos nem calcular o momento, é milésimos de segundo. E nesse milésimo de segundo, a palavra diz que nós seremos transformados. E o que é corruptível, esta carne, será transformada em santidade. E a palavra de Deus diz que o que é mortal se tornará em imortalidade, se revestirá da imortalidade. E nós estaremos com o Senhor. Então cessará toda hora. Então cessará toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda dor, porque a nossa carne, ela sente dor. Mas eu costumo dizer, e eu gosto de ministrar sobre isso também, que para a dor da carne, seja ela o que for, nós temos os médicos. Mas e quando dói o nosso espírito? E quando o nosso espírito começa a gemer dentro de nós, que não há solução, não há nada que possa satisfazer aquele vazio que dá dentro do nosso coração. Então, nós temos que recorrer ao Espírito de Deus, porque Ele é o único que pode tocar no nosso espírito, na nossa alma. É o único que preenche o vazio do homem, seja por qualquer motivo, porque Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que vê todas as coisas, que ouve e sabe até os nossos pensamentos. A palavra de Deus diz que Deus, quando veio ter com Abraão na terra, ele falava com Abraão e Sara estava dentro da tenda. E quando o anjo disse a Abraão que ele teria um filho,
Sara riu dentro da tenda e consigo mesma ela falou: porventura eu, já o meu corpo amortecido, poderia ter um deleite, o meu esposo sendo já velho? E ela riu. A palavra não diz que se de alegria ou em dúvida, mas o Senhor que tudo vê, ele conhece os nossos pensamentos. E ele disse a Abraão: olha, Sara riu. E ela ouviu e diz: não ri. E o anjo disse a ela: Sara, não diga que não riste, porque tu riste. O Senhor vê todas as coisas, irmãos. E muitas vezes nós falamos as coisas pensando que Deus não está ouvindo. Mas a palavra de Deus diz que diante dele existe um memorial, que tudo é anotado. E a palavra de Deus diz que quando o verbo sai da nossa boca, ele não volta mais atrás, porque o anjo anota. E eu gosto de dizer aos irmãos que nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, com o que sai da nossa boca. Porque a palavra de Deus diz que muitos se preocupam com o que entra pela boca, com o que nós podemos comer ou não podemos comer. E a palavra de Deus manda nós termos cuidado com o que sai da nossa boca. Porque o anjo escreve. E diante de Deus existe um memorial. E naquele dia nós não vamos poder dizer: Senhor, eu não fiz. Senhor, eu não falei. Senhor, eu não estava lá. Senhor, eu fiz por brincadeira. Porque o nosso Deus, ele vê todas as coisas. E a palavra de Deus diz que ele enche os céus e a terra. E está em todos os lugares. Esteve com Daniel quando foi jogado nas covas dos leões. O Senhor estava ali e guardou. Esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E a palavra diz que o quarto homem estava lá. Eu costumo dizer que é o primeiro homem estava lá. Antes de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor já estava lá, porque ele enche os céus e a terra. Ele apenas se mostrou em figura aos homens que pudessem ver que ele é o Deus que nos protege, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos livra, é o Deus que sara, é o Deus que diz ali em Deuteronômio: vede, eu sou e não há nenhum outro. Eu faço viver e eu mato. Eu firo e eu curo. Esse é o nosso Deus, irmãos. É o Deus que nós servimos. É o Deus em cuja presença nós estamos nesta noite. Mesmo separados de corpo, mas unidos em espírito. E o Senhor está conosco. Está comigo aqui dentro do quarto. Está com os irmãos aí no Canadá. Está com a irmã na Argentina. Está em todos os lugares. E ninguém se esconde da presença do nosso Deus. Mas o que nós precisamos é conhecer o nosso Deus, é conhecê-lo. E como nós vamos conhecer? Através da palavra. Porque o salmista diz: a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E ainda diz 2 versículos antes, no Salmo 119, no versículo 9, ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? E completa o verso dizendo: observando conforme a tua palavra, Senhor. E nesta noite eu digo: como purificará eu, o Ademir, o meu caminho, se não for observando a palavra de Deus? Como pode o jovem purificar o seu caminho? Como muitos jovens, o Senhor tem andado na presença de Deus e o Senhor tem guardado a cada um. Guardado da prostituição, guardado do adultério, guardado da pedofilia, guardado de tantos males, de tantas armas que o inimigo lança na presença do jovem. E muitas vezes, aos olhos, parece ser uma coisa atrativa, porque tem uma pregação do pastor que ele diz
Como nós poderíamos dizer que o pecado não é gostoso? Como nós poderíamos não dizer a um bêbado que a cachaça não é bom se para ele é, se ele gosta daquilo? Mas melhor de tudo isto é conhecer o Senhor Jesus, é observar a palavra de Deus. É por isso que o salmista disse: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, Senhor. E depois ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Este é o poder de Deus, ao qual nós olhamos templos faraônicos, virtuosos, e muitos pensam que ali é a casa de Deus. Eu costumo dizer que o templo é a casa da igreja do Senhor. Ele habita assim, quando está a sua igreja, ali está o Senhor, é santificado, é guardado, é separado para a noiva. Então o Senhor está no meio dela. Mas quando a igreja sai, o Senhor está porque ele enche os céus e a terra, mas o Espírito está com a igreja. Onde a igreja estiver, o Senhor está com ela. E nós temos que observar a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. Porque a palavra é quem nos purifica. É a palavra que lava as nossas vestiduras. Como João escreve em Apocalipse: bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque, irmãos, eu gosto de citar esses versos. Porque o verbo está no presente. É hoje, é agora, é hora de nós lavarmos as nossas vestiduras. Não é as vestes materiais, como quando o Senhor se mostrou no Monte Sinai para Moisés, que ele manda Moisés dizer ao povo: olha, lavam as suas vestiduras, santifica o povo, porque no terceiro dia eu vou falar no monte, mas ninguém pode tocar no monte, nem homem nem animais, porque se tocar, não viverá, morrerá. E Moisés desce e diz ao povo para santificar, para lavar as suas vestes. E eles lavam as suas vestiduras para estar na presença do Senhor diante do monte. E o monte fumega. E o Senhor fala e faz tremer. Esse mesmo Deus é que nós servimos, é que está aqui hoje, é que se fez carne e habitou entre nós. Nós servimos. Mas nós muitas vezes esquecemos de confiar no poder, na graça, na misericórdia do Senhor. E nós nos afastamos da palavra, deixamos de observar a palavra de Deus. Então vem a angústia, então vem a tristeza. Isso não quer dizer que se nós permanecermos na presença de Deus, nós não vamos passar por tribulações. Vamos, porque a palavra de Deus diz que de tribulação em tribulação importa que nós alcancemos o reino de Deus. É através de tribulação, é através de luta, porque sem lutas não tem vitória. E muitas vezes nós reclamamos da luta, nós reclamamos de ter que lutar, mas como nós queremos ter vitória se não tivermos luta? Não tem. Tem um hino que diz que não há campeão sem lutar. Não tem. Como tem vitória sem luta? É lutando. O Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para estar à frente da batalha. É uma guerra espiritual, ao qual Paulo diz que, primeiramente, a guerra está dentro de nós. A carne contra o espírito e o espírito contra a carne. E, primeiramente, nós temos que vencer a nós mesmos para poder chegar perto e conhecer as grandezas de Deus e desfrutar as grandezas de Deus. Nós temos que chegar diante desse Deus e nos prostrar e adorar na beleza da sua santidade, como diz a palavra de Deus. Mas muitas vezes a nossa carne, ela cresce e nós abatemos o espírito dentro de nós. E quando abatemos o espírito, aí vem a ansiedade,
Aí vem, muitas vezes, a tristeza, profunda tristeza, angústia de alma. Mas quando nós voltamos para o Senhor, então as lágrimas começam a descer pelos nossos olhos. Lavar, faz a lavagem, e nós começamos a alegrar no Espírito e adorar a Deus na beleza da sua santidade. É para isto que o Senhor Deus criou o homem, para adorá-lo, para servir. E o salmista diz: o que é que o Senhor Deus requer de ti? E nesta noite, a pergunta que nós poderíamos fazer para cada um de nós: o que o Senhor requer de mim? E o que eu posso querer do meu Deus? Pedir é o que nós sabemos fazer. Pedir, pedir e pedir. Mas eu costumo ministrar que antes de pedir, todos que chegaram diante do Senhor, primeiramente, eles ofertaram a Deus. Ofertar a Deus a nossa adoração. A viúva chegou e adorou a Deus. Os cegos adoraram a Deus. É uma coisa que me chama muita atenção, que um dos pastores pregou, e eu sempre li, mas não tinha observado a palavra, que quando o cego gritava na beira do caminho, e a multidão mandava parar, mas ele não parou, ele gritava mais alto e mais alto. E quando o Senhor Jesus Cristo manda chamar ele para vir na presença de Deus, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele se levanta, e a palavra de Deus diz que ele lança de si aquela capa. Ele lança fora a capa, porque ele foi com confiança na presença de Deus. Ele sabia que a partir de que ele conseguiu chamar a atenção de Deus para ele não precisaria mais daquela capa. Aquela capa não iria mais aquecer ele nas noites frias, porque ele teve um encontro real com o Senhor, seu Deus. E muitas vezes nós precisamos lançar fora a nossa capa para chegar diante do nosso Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. E muitas vezes nós pedimos e não alcançamos. E eu comecei a meditar na grandeza, na bondade, na misericórdia do nosso Deus. E muitas vezes nós não alcançamos o que nós pedimos. É porque muitas vezes, irmãos, nós não queremos lançar fora a nossa capa. Seja o que for, seja a capa do egoísmo, seja a capa da excentridade, nós somos excêntricos, nós queremos só para nós, nós precisamos lançar fora a nossa capa e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus, ele é maravilhoso. E ele diz: sede santo, assim como é santo aquele que vos chamou. Então nós temos que lançar fora a nossa capa e vencer a nós mesmos. Eu costumo dizer, irmãos, que uma das coisas mais difíceis que eu encontro para mim na palavra de Deus é quando o Senhor Deus, ele fala: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. E eu costumo dizer, para quem não gosta de jiló, negar um prato de jiló é muito fácil. Mas para quem gosta de uma boa macarronada aos domingos, ver aquele prato de macarronada e ter que negar aquilo que gosta, não é tão fácil, não é tão simples assim. Mas o cristão tem que negar-se a si mesmo, negar os desejos da nossa carne, negar os desejos dos nossos olhos e olhar para o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos chamou para a santidade, para estar com ele, para ir morar com ele, para adorá-lo,
para obedecê-lo em todos os seus mandamentos. Porque a palavra de Deus diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E se nós perguntarmos à humanidade, você ama a Deus? Todo mundo diz: eu amo a Deus, mesmo sem conhecê-lo, eu amo a Deus. Mas você guarda os mandamentos? Não, aí já é diferente. Amar é diferente. Não, a palavra de Deus diz: o que o Senhor requer de ti? Apenas que ande humildemente e obedeça a sua palavra. Obedecer a Deus. Amar a Deus. É estar na presença de Deus. É estar em santidade com o Senhor. E a grandeza de nosso Deus, irmãos, ela é incalculável. Não há homem que possa explicar a grandeza do nosso Deus. Não há homem que possa explicar a grandeza do amor do nosso Senhor. E nós sendo tão pequeno, tão falho, e o Senhor nos ama. Por isso, nós podemos estar aqui. Então pense, o que o Senhor Deus tem requerido de mim? Que eu ande na sua presença, que eu guarde os seus mandamentos, que eu possa habitar no seu esconderijo, que eu possa adentrar a santidade de Deus, porque o Senhor, ele nunca nos abandona. Nós, sim, afastamos dos caminhos de Deus, mas mesmo nós, porque eu estive fora dos caminhos do Senhor, mas mesmo assim, o Senhor me guardou, me livrou da morte, me trouxe, e hoje eu posso estar na presença do Senhor, ministrando. Porque eu sou bom? Não, porque as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. Elas se renovam a cada manhã. E se você puder meditar na grandeza deste Deus, que não é um Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, o único, verdadeiro Deus e a vida eterna, aquele que nos enche, aquele que nos alegra nos momentos tristes, aquele que colhe as nossas lágrimas e diz: filho, eu estou aqui. Se nesta noite estiver alguém que esteja nesta condição de tristeza, de angústia, saiba que somente o Senhor é quem pode aliviar a tua alma, é quem pode curar as suas feridas. Muitas vezes eu não estou doente, mas eu não consigo atingir a alegria do Espírito. Então nós temos que rever as nossas condições e olhar para o Senhor, porque Ele cuida de ti. E Pedro diz: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus abençoe os irmãos. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para poder estar com os irmãos nesta noite. E eu sei que Deus tem falado aos nossos corações. Eu agradeço a Deus por poder estar com os irmãos. Sempre que eu puder estar com os irmãos, eu quero estar com os irmãos. Aonde a igreja do Senhor estiver, eu quero estar, porque naquele dia eu quero cantar o hino da vitória, juntamente com os meus irmãos. E como foi dito nesta noite, muitos estão perto, outros estão longe. E Jó é outro versículo, irmãos, que eu quero deixar com os irmãos nesta noite, que os irmãos meditem, que Jó escreve que a alma farta pisa o favo de mel, mas a faminta até o amargo se torna doce. O que Jó quer dizer? Que muitos estão abastados da palavra, eles desprezam a palavra, porque tem abundância.
Mas os que não têm, aqueles que não podem cultuar, aqueles que não podem estar, têm a palavra de Deus, mas na Bíblia na mão e o Senhor nos enche. Mas muitas vezes nós queríamos ouvir uma palavra de alguém e não pode. Então, para ele, até o amargo se torna doce. Mas muitos pisam o favo de mel. Então, Jó disse, este verso foi Jó que escreveu, que a alma farta pisa o favo de mel, mas a faminta até o amargo se torna doce. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e eu sei, eu não vou dizer espero, porque eu sei que Deus enche os nossos corações. Eu sei que Deus tem falado aos nossos corações nesta noite. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Eu sei que eu prolonguei um pouquinho, era para ser mais curto, mas até aqui o Senhor me deu estas palavras. Poderia ir muito mais além, porque se for falar das grandezas do nosso Deus, nós passamos a noite e não conseguimos contemplar nem o mínimo das grandezas do nosso Deus. Mas até aqui tem nos abençoado o Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Pastor Tim, rapidamente, também quero passar aqui os pedidos de oração. Antônia Xavier da Sena, de São José do Rio Preto, que é a irmã da Avani, de Mirassol. Laerte de Jesus, Josefina e família. Humberto, da Paranaíba, que vai casar. O Rodrigo e família. Daniel, de Summerside. Deus abençoe. Amém. Também quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por esse momento tão precioso, né, irmãos? Nosso encontro toda segunda-feira, onde estamos partilhando e compartilhando a palavra de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que esse momento aqui é um momento muito especial, muito exitoso para as nossas vidas. E nós vamos fazer... Eu não entendi muito bem o que o irmão Danilo disse, mas esses nomes citados é para a gente fazer oração, irmão Danilo? Sim, pastor Tim. Amém, amém. Muito oportuno, irmãos. Ontem tivemos um culto muito maravilhoso e o Senhor, de uma forma assim, muito poderosa, visitou a igreja e disse a respeito dessa situação atual, né? Não só de fraqueza, mas as enfermidades têm assolado todos os lugares. E o Senhor reafirmou a palavra, dizendo que Ele nos deu autoridade. Ele diz que Ele deu autoridade para que nós bradássemos a palavra. Nós vamos orar a favor dessas causas, depois nós vamos nas bênçãos finais. E o momento, irmãos, não é de desolação, não é de fraqueza, mas o momento é de regozijo, porque sabemos que é os momentos finais, certo? A igreja, ela está se preparando para um momento muito maravilhoso que o Senhor tem dito, né? Então, o momento é esse aí, da gente estar em oração, confiante, não é? Porque a virtude do Senhor está sobre a igreja. Isso é maravilhoso, conforme o pastor disse aí, né? Ele é um Deus poderoso, está em todo lugar, tem abençoado o povo. Então, nós vamos orar em favor dessas causas aí, vamos fazer com que a nossa fé possa ser ouvida, né? Possa topar aí os pilares mais altos dos céus, na presença do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, é pela tua misericórdia que aqui estamos, clamando, Senhor, em favor das necessidades que são tantas e tu sabes. Ó, meu Senhor, aqueles que estão presos em um leito de enfermidade, aqueles que estão, Senhor Jesus,
sem nenhuma condição, ó Deus eterno, se locomover. Esperamos, ó Deus eterno, que a tua misericórdia possa, Senhor Jesus, estar agindo nesse momento, porque nos deste essa autoridade, que no teu nome as enfermidades fossem expulsas, Senhor. O Laerte, Senhor Jesus, e Jesus, Aline, o filho do irmão Joir, Senhor da Glória, pastor João de São José do Rio Preto, o pastor Divaldo, Senhor, tantos pedidos que foram colocados aqui, Senhor Jesus, e nós estamos nesta hora, Senhor, ainda que impossível de relembrá-los um a um, mas estamos pedindo pela autoridade que nos é confiada através da tua palavra, que tu repreenda este mal, Senhor, seja para a honra e a glória do teu nome, que tu atenda a petição de cada um, Senhor Jesus. Atenda o clamor, mesmo daqueles que não têm a voz, que possa ser alcançado pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, e desde aqueles problemas mais complexos até os mais simples, estamos colocando porque se trata de problemas e dificuldades, que vêm em forma de embaraço e difícil de solucionar, Senhor. Mas nós pedimos agora, pelo poder do teu santo nome, Senhor, que todos quantos têm colocado no teu altar o pedido, não desanime, mas confie, porque a tua palavra é fiel, Senhor Jesus, no seu tempo, ó Deus eterno, como já ouvimos a tua mensagem, Senhor da glória, no seu tempo, Senhor, será resolvido essas questões, e nós regozijaremos na tua presença e alegraremos, Senhor, porque tu tem ouvido as nossas orações, Senhor, ela tem chegado até ti, ela tem tocado, Senhor Jesus, no altar da tua santidade, e tu tem acolhido, ó Deus eterno, os pedidos, e nós queremos, Senhor, que esses males, Senhor Jesus, eles sejam desfeitos pelo poder do teu santo nome, não somente na áurea, Senhor Jesus, material, mas também, Senhor, a enfermidade espiritual que tem combatido, ó Deus eterno, a resistência, a fortaleza de muitos, ó Deus eterno, fazendo, Senhor, fracos, fazendo, Senhor, desprovidos, Senhor Jesus, de qualquer tipo de resistência, mas pelo poder do teu santo nome eu te peço, Senhor, que tu possa abençoar nossos velhos, a nossa meia-idade, e também possa abençoar os jovens, Senhor da glória, que são, ó Deus eterno, o enfeite da tua igreja, Senhor. Ó, mas tu disseste que eles já venceram o maligno, Senhor, porque ouviu a tua voz. Ó, Pai celestial, que a tua graça possa repousar sobre cada vida, sobre cada coração. Abençoe esse veículo de comunicação da qual estamos fazendo uso, que possa, Senhor Jesus, atingir mais e mais, ó Deus eternos, os corações, aonde quer que se encontre, ó Pai celestial. Abençoa que essas vozes não venham se calar, mas que possa estar proclamando a cada dia a tua palavra, Senhor. Meu Deus, fica conosco e atenda nas orações, e queremos, Senhor, também acrescentar aqui a favor do pastor Miguel, que se encontra internado ainda, Senhor Jesus. Ainda ontem estivemos ali na cidade vizinha, fazendo a visita a ele, Senhor, meu Deus, e esperamos que tu possa fortalecer aqueles brônquios, fortalecer o pulmão, que ele venha, Senhor, respirar, ó Deus eterno, livremente, sem o uso de oxigênio, ó, meu Deus, mas que o teu nome seja glorificado, porque tu és médico dos médicos, Senhor, tu és aquele que faz tudo, Senhor Jesus, por completo, e não deixa nada por fazer. Cremos no poder da oração, e na oração dos santos, Senhor, que pode muito ter seus efeitos. Ó, Senhor Jesus, a ti entregamos a petição no teu nome. Amém, Jesus. Amém. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Amém. Irmão, só uma questão da oração que nós estamos fazendo. Às vezes a gente está achando que os problemas têm assolado de forma muito gigantesca. Mas temos que entender o seguinte: qual que é a proporção que estamos usando a oração para que essas moléstias sejam desfeitas e repreendidas pelo poder do Senhor? Então, capítulo 9, versículo 1 de Lucas, já mencionado aqui nessa live, diz: o Senhor deu-lhes
virtude e poder sobre as enfermidades. Então, irmãos, a crença nós temos que fazer valer. Conforme o pastor Camelo sempre diz, né? O trabalho a obra do Senhor, mas o trabalho é nosso. É isso? Então, nós temos que confiar nas orações e saber que estamos aqui, irmãos, numa missão muito, muito singela, porém gigantesca, de ser o equilíbrio da terra, de sermos o diferencial, porque, segundo o Evangelho de Mateus, o Senhor disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, isso está em nós, e nós temos que fazer valer essa dádiva que o Senhor nos concedeu, né? Maravilhoso, é um poder que o Senhor tem concedido a homens, né, que têm uma carência muito grande também, mas o Senhor tem usado de forma gloriosa. Então, vamos interceder e confiar no poder da oração. Os irmãos à distância, e nós estamos irmanados aí nessa confiança, nesse propósito, e vamos ter certeza que somos um em Cristo, e a nossa fé, ela está cada vez mais se fortalecendo, aí, principalmente quando nós estamos aqui, num momento como esse aqui, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus que abençoe os pastores, os irmãos. Mais uma vez agradeço aí pela oportunidade, o nosso diácono Danilo, que Deus possa abençoar o pastor Luiz Carlos também, que nos concedeu essa oportunidade, e vamos em frente, irmão. Vamos em frente, que a vitória é nossa em nome de Jesus. Deus que abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.